E aí pessoal, tudo certo? Eu sou a Lana Rodrigues e esse é o Medicina Resumida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o GH, que é o hormônio do crescimento. E diferente dos outros hormônios que eu estou falando, ele não tem uma ação específica em uma glândula endócrina. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o mecanismo de ação, os efeitos biológicos e a regulação. Beleza? Se interessou, aguarda só um pouquinho, que é logo depois da vinheta. Pode soltar. Então bora lá, pessoal. O GH é o hormônio do crescimento, e ele é também chamado de somatotrofina ou hormônio somatotrófico. Ele é um dos hormônios produzidos pela adenohipófise, e diferentemente dos outros hormônios produzidos por ela que nós já vimos, ele não exerce seus efeitos principais em uma glândula-alvo. Ele se difunde na circulação e atua direta e indiretamente em quase todas as células do nosso corpo. Porém, algumas referências enquadram o GH em um eixo, que é o eixo hipotalâmico, hipofisário hepático, já que ele tem um fígado como alvo importante, pois estimula a produção de IGF-1, que mais para frente nós vamos ver o que é e para que serve. Bom, quimicamente, o GH é um hormônio proteico de cadeia única e tem a estrutura semelhante à da prolactina e ao do hormônio lactogênio placentário humano. E por que eu estou falando isso? Porque essa semelhança vai implicar em uma certa sobreposição da atividade desses hormônios, ou seja, em uma situação de aumento de GH, por exemplo, esse hormônio pode fazer uma reação cruzada com o receptor de prolactina e induzir respostas específicas desse hormônio. Mas voltando, já que ele é um hormônio proteico, ele pode ser transportado tanto dissolvido no plasma como ligado a proteínas. Nesse caso, 50% dele é associado a GHBP, que é a globulina ligadora de GH, o que reduz a depuração renal e aumenta sua meia-vida, que sem a ligação a essas proteínas é cerca de 20 minutos. Depois que ele é transportado pelo sangue e chega à célula-alvo, ele vai agir no receptor de membrana específico. Esse receptor tem dois domínios, um extracelular, que é onde o GH se liga, e um intracelular, que é associado à via de sinalização chamada JAK-STAT. Esse receptor de GH é um tipo associado a proteínas com atividade de tirosinocinase, a chamada proteína Janus, e eles são ativados também por citocinas. O que acontece é o seguinte: quando o hormônio se liga ao receptor, a parte intracelular sofre uma mudança conformacional, que ativa a JAK, que é a proteína Janus. Essa JAK ativada fosforila os fatores de transcrição, que são transdutores de sinal e ativadores da transcrição, os chamados STAT. Eles são fosforilados em resíduos de tirosina, se dimerizam e entram no núcleo para regular a transcrição. Por isso que a via se chama via de sinalização JAK-STAT. Beleza? Pronto. Então, ativado o receptor, ele vai sinalizar para a célula o que ela deve fazer. E aí entramos nos efeitos biológicos do GH. Como o próprio nome já diz, ele vai promover o crescimento de diversos tecidos no nosso corpo, além de influenciar no metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. Então, vamos ver como é que ocorre cada coisa. No metabolismo proteico, ele é um hormônio anabolizante, ou seja, aumenta a deposição de proteínas nos tecidos por meio de aumento da transcrição e tradução, e diminuição do catabolismo. Ele aumenta o influxo de aminoácidos para dentro da célula, justamente para promover a síntese proteica. Além disso, funciona como um poupador de proteína na medida em que mobiliza ácidos graxos livres do tecido adiposo como fonte de energia. E ele faz isso justamente para promover o crescimento dos tecidos. No metabolismo dos lipídios, o GH promove a lipólise, ou seja, libera os ácidos graxos do tecido adiposo, aumenta sua concentração nos líquidos corporais, justamente para ser utilizado como fonte primária de energia. O excesso pode causar um quadro de cetose, justamente pela formação de ácido acético durante a degradação de gordura para a formação de energia. Você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas que querem ganhar massa magra utilizam o GH, e agora você já sabe por quê. Ele quebra a gordura e ao mesmo tempo tem efeito anabólico de síntese proteica. E isso tem como consequência a retenção de nitrogênio e diminuição da produção da ureia. No metabolismo dos carboidratos, ele influencia de diversas formas para reduzir a utilização deles. Então, diminui a captação de glicose pelos tecidos, como o músculo esquelético e o tecido adiposo, e aumenta a produção de glicose pelo fígado. Essas duas ações aumentam a glicose sanguínea, ou seja, promovem uma hiperglicemia. Por isso, de modo compensatório, as ilhotas pancreáticas começam a liberar mais insulina.
Esse aumento de insulina no sangue acaba dessensibilizando as células, e somado a isso, o aumento de ácidos graxos na circulação provoca uma resistência à insulina. Por isso que o GH é considerado um hormônio diabetogênico, e seu excesso pode produzir alterações muito semelhantes às encontradas nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Bom, e o efeito mais conhecido do GH é o estímulo do crescimento do indivíduo, estimulando o crescimento das cartilagens e dos ossos, ou seja, do esqueleto em geral. E para isso, ele produz vários efeitos. Ele aumenta a deposição de proteínas pelas células que atuam na formação óssea, aumenta a reprodução dessas células, além de estimular a conversão de células condrocíticas em osteogênicas. Bom, e como é que acontece? O osso cresce de duas formas, em comprimento e em largura. E para ele crescer em comprimento, sobretudo os ossos longos, é preciso que as epífises ósseas estejam abertas. As epífises, para quem não lembra, são extremidades dos ossos longos que contêm cartilagem epifisária e permite o crescimento. Para isso, os condrócitos desse tecido sofrem proliferação, depois morte. A partir daí fica uma matriz cartilaginosa que é vascularizada e invaginada por componentes da medula óssea, osteoblastos e osteoclastos, que são os formadores do tecido ósseo. No fim das contas, essa cartilagem epifisária vai sofrendo um desgaste progressivo e no final da adolescência quase que não tem mais para permitir o crescimento adicional do osso, então se diz que as epífises se fecharam. Desse modo, o GH induz o crescimento agindo nas cartilagens epifisárias, induzindo a deposição de tecido ósseo e, consequentemente, o crescimento em comprimento do osso enquanto elas estiverem abertas. A outra forma de crescimento ósseo é em espessura, que é feita da seguinte forma. Os osteoblastos do periósteo ósseo depositam um novo osso no local do osso mais antigo. Concomitantemente, os osteoclastos removem o osso antigo e, quando a taxa de deposição é maior do que a taxa de reabsorção, a espessura do osso aumenta. E o GH age justamente estimulando os osteoblastos. Dessa forma, os ossos podem aumentar sua espessura durante toda a vida sob estímulo do GH, e isso ocorre mais evidentemente nos ossos membranosos e curtos. Vou dar um exemplo para você não esquecer nem confundir isso. Quando se tem uma deficiência do GH na infância, a criança não cresce e tem o que se chama de nanismo. Quando ocorre um aumento excessivo do GH na infância, ou seja, quando as epífises ainda estão abertas, ocorre o gigantismo e a criança cresce além do normal. Já quando ocorre o aumento de GH na vida adulta, quando as epífises já estão fechadas, ocorre o que se chama de acromegalia, que é o crescimento dos tecidos e dos ossos curtos, como cotovelos, falanges e queixo, que vão crescer em espessura, formando a característica fáscies acromegálica, como a que vocês estão vendo na imagem. Pronto, já sabemos que o GH promove crescimento e proliferação de tecido ósseo, né? Então, se a gente fizer um experimento e pegar o GH e injetar diretamente nos condrócitos cartilaginosos cultivados fora do organismo, vai ocorrer crescimento do mesmo jeito que ocorre no organismo de um animal, certo? É errado. Se isso não acontece, é porque existe um outro componente além do GH que estimula esse crescimento, correto? E foi exatamente isso que os pesquisadores descobriram com esse experimento. O GH leva sobretudo o fígado a produzir proteínas chamadas de somatomedinas, que tem o papel de promover e potencializar o crescimento ósseo, regulando a proliferação, diferenciação e metabolismo celular. E muitos desses efeitos são semelhantes aos efeitos que a insulina promove sobre o crescimento, e por isso foram chamados de fatores de crescimento semelhantes à insulina, ou IGFs. E foram descobertas pelo menos 4 somatomedinas, sendo que a principal delas é a chamada somatomedina C, ou IGF-1, que é o termo que eu mais vou usar aqui. Temos também o IGF-2, que é mais encontrado na vida fetal, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento nessa fase. E nos adultos é encontrado apenas no plexo coroide e nas meninges. Por um bom tempo, se pensou que só o fígado produzia IGF, mas hoje já se sabe que outros tecidos também produzem. Bom, essa semelhança com a insulina acaba produzindo em alguns casos uma reação cruzada do receptor do IGF com o receptor da insulina, resultando que IGFs em altas concentrações imitam os efeitos metabólicos da insulina. O que se fala é que quase todos os efeitos do GH no crescimento ósseo são mediados pelo IGF-1 e não por ação direta do GH nos tecidos. Então, se um indivíduo tem uma deficiência na produção desses elementos, apesar de a produção de GH ser normal, não vai haver um crescimento adequado.
É o que acontece, por exemplo, com os pigmeus africanos, que é o exemplo clássico de todos os livros. Bom, e como os outros hormônios, o IGF é também transportado no sangue por proteínas plasmáticas. Dessa forma, o IGF é ligado a proteínas de ligação de fatores de crescimento semelhantes à insulina. Essas proteínas se ligam ao IGF e depois a uma subunidade, chamada subunidade ácido lábio, que dá mais estabilidade a esse complexo, sendo que o GH estimula a produção hepática desses três elementos, do IGF, da subunidade ácido lábio e das proteínas de ligação. Como eu já disse em vídeos anteriores, não há uma separação certinha na endocrinologia. Um hormônio sempre acaba influenciando de alguma forma a ação do outro. Então não é só o GH que estimula a produção de IGF. A insulina também estimula, a prolactina estimula a produção de IGF-2 no feto, o paratormônio e o estradiol também têm influência na produção de IGF-1, principalmente pelo osteoblasto. Ou seja, o estímulo para a produção de IGFs é mediado por outros hormônios além do GH. Mas o que é que regula a secreção do GH? Quais são as condições em que se estimula essa produção? Bom, primeiro a gente precisa saber que o conhecimento sobre a regulação do GH ainda não é completo. Mas o que se sabe é que o padrão da secreção do GH não é linear, e sim pulsátil. Ele aumenta nas primeiras 2 horas de sono profundo. Além disso, temos 2 períodos da vida em que o GH é mais liberado, que são os 2 períodos de maior crescimento, na infância e na adolescência, quando agem sinergismos com os andrógenos e estrógenos, até o fechamento das epífises. Então, comparando um adolescente com um adulto, dá para perceber que a secreção do GH no adolescente é muito maior que no adulto. Bom, mas quem é que estimula de fato a secreção desse hormônio? Para saber o que estimula, é só pensar nas ações que o GH promove e fazer o caminho inverso. Então, se o GH aumenta a glicose no sangue, a hipoglicemia vai ser um estímulo para a sua produção. E assim vai. Então, jejum com deficiência grave de proteínas, ou aumento de aminoácidos no sangue, diminuição de ácidos graxos na circulação, exercício, trauma, tudo isso vai ser estímulo, sendo o maior controlador deles o estado nutricional. Outro regulador da secreção do GH é a grelina, que é um hormônio formado principalmente no estômago, mas também é produzido no hipotálamo e estimula a secreção de GH. Ele é um hormônio que aumenta o apetite e dessa forma age dando um sinal para a aquisição de nutrientes para o crescimento. E é claro que vai ter o papel do hipotálamo nessa história, né? Então, o hipotálamo, influenciado pelos estímulos que acabei de falar, libera 2 hormônios de controle. Um liberador de GH, que é o GHRH, que é produzido no núcleo ventromedial, a mesma área do hipotálamo que é sensível à concentração de glicose sanguínea, e um outro hormônio, que é o inibidor de GH, também chamado de somatostatina, produzidos por outras áreas do hipotálamo. E além delas, o cortisol e os ácidos graxos livres também inibem a produção de GH. Então, para saber se o GH vai ser liberado ou inibido, vai depender da força do estímulo. Se o estímulo maior for de liberação, o GH vai ser liberado. Se o estímulo maior for de inibição, o GH então vai ser inibido. Pronto. Mas ao ser liberado, o GHRH chega à hipófise e se liga a um receptor acoplado à proteína G, que tem como sistema efetor adenilato ciclase. E nós já vimos como esse tipo de receptor funciona no primeiro vídeo. O GH é então liberado e vai desencadear todos aqueles efeitos biológicos que nós já falamos. Feito isso, é claro que vai ter o estímulo para a inibição da secreção, ou seja, a retroalimentação negativa. Primariamente, o IGF-1 age suprimindo a hipófise por uma alça de retroalimentação curta, e o hipotálamo por uma alça de retroalimentação longa. Além disso, os IGF e o GH atuam estimulando a secreção de somatostatina para potencializar ainda mais essa inibição. Então, para resumir e fixar de vez, a hipófise, através do estímulo do GHRH, libera o GH, que age diminuindo a captação de glicose, fazendo lipólise, gliconeogênese, captação de aminoácidos e anabolismo proteico. Além disso, age principalmente no fígado, induzindo a produção de IGF, que por sua vez vai agir na maioria dos tecidos, sobretudo nos ossos e cartilagens, aumentando o tamanho e o funcionamento dos órgãos. O IGF e o próprio GH vão fazer o feedback negativo que nós acabamos de ver. Pronto. Então é isso, pessoal. Terminamos o estudo do GH e espero que tenha ajudado de alguma forma. Lembrando que aqui é só um complemento e que não substitui seu estudo pelos livros nem as aulas com seu professor, beleza? Então, se o vídeo te ajudou, deixa aqui seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito,
Qualquer dúvida ou sugestões, como sempre, nos comentários ou no Facebook do canal. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!